Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Verônica. Para quem não me conhece, se você é aqui a primeira vez caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo. E hoje vim aqui fazer outro vídeo maravilhoso para vocês e eu vou falar de faxineira aqui na Itália. Faxineira, minhas experiências com faxineira aqui depois que eu vim morar aqui na Itália. Então vamos lá para o vídeo. Se vocês que nunca me assistiram, espero que vocês gostem desse vídeo. Então, gente, depois que eu vim morar aqui, vocês que me assistem há muito tempo sabem que eu tenho 3 filhos, trabalho fora, a maioria do meu tempo vivo fora e faço muitos vídeos aqui dentro do carro, que é meu companheiro, a minha casa do YouTube é o carro. A gente teve já várias faxineiras. Algumas eu gostei, algumas passei muito tempo e algumas não gostei, vieram 3 vezes e pronto. Como funciona aqui? Se como faxineira aqui é muito caro, a gente paga por hora. Eu sempre paguei todas 10 euros a hora. Então se faz 5 horas já é 50 euros. Então não é muito barato, para mim é caro. Mas visto o trabalho que elas fazem, quando fazem bem, eu acho até pouco 10 euros a hora, porque se tem um trabalho que muita gente não valoriza, é o trabalho de casa, de dona de casa, mas é um trabalho pesado mesmo, se trabalha muito mais em casa do que no trabalho da gente, eu acho assim, né? Que é um trabalho muito pesado mesmo. Então, gente, a minha primeira faxineira, quando eu cheguei aqui, meu marido já tinha, que era uma senhora que se chamava Andreina. E ela era maravilhosa, maravilhosa mesmo, era perfeita a faxineira. Ela em 3 horas limpava a casa toda, colocava a roupa na máquina de lavar, estendia e ainda engomava. Ela era perfeita, limpava bem, muito bem, debaixo dos móveis, era maravilhosa. Com essa faxineira a gente passou 3 anos com ela. Só que depois ela ficou meio doida, ela endoidou. Porque ela se chamava Andreina, um dia ela conversava sempre comigo. Um dia ela chegou em casa e perguntou: Verônica, você é do Brasil? Eu disse: sou. Ela perguntou para mim se minha mãe sabia fazer macumba. Eu até achei estranho essa pergunta e eu falei: não, por quê? Ela disse: não, porque me falaram que no Brasil é famoso pelas macumbas e alguém fez uma macumba para mim com uma galinha preta e eu quero desfazer essa macumba. Eu sabe, Maria, nessa época minha mãe tava, voglio parlare italiano, perché in italiano ormai nella mia testa ho una passione per l'Italia. E nessa época minha mãe estava aqui em casa, que ela veio passar férias aqui. E quando ela foi embora, eu falei com a mãe: a senhora sabia que a Andreina perguntou se a senhora era macumbeira, se a senhora sabia fazer macumba. E a minha mãe, como uma cearense, égua, eu lá sei fazer macumba, essa bicha é doida, é? Ela falou desse jeito, palavras da minha mãe. Aí pronto, passou, né? E ela vinha toda vez e ela falou que ouvia choro porque ela limpava a minha casa, a casa do meu sogro e a casa da minha cunhada. Ela falava sempre que sentia choro de uma criança na casa da minha cunhada. Então, num certo tempo, ela foi e falou para minha cunhada que ela não vinha mais trabalhar ali na casa da minha cunhada, porque ela ouvia sempre choro de uma criança chorando. E os gatos da minha cunhada era do mal, que os gatos dela, porque minha cunhada tem 2 gatos, um todo preto e um preto com branco. E ela falava sempre que esses gatos eram do mal, que os gatos não gostavam dela. Então ela não ia mais limpar a casa da minha cunhada por causa disso, porque ela sentia uma criança chorando e os 2 gatos da minha cunhada eram do mal. E ela parou de ir para casa da minha cunhada e depois a gente ficou ainda mais um pouco com ela. E depois ela começou a falar besteira. Ela falava que não queria mais. Na época eu tinha o Alessandro, que tinha acabado de nascer, e a Vitória, né? E ela queria, porque queria fazer babá. Ela falava: se você precisar de uma babá, venho eu cuidar dos seus filhos. Eu sou ótima, estudei, não sei o que. Um certo ponto eu não aguentava mais ela. Quando ela vinha... eu decidi deixar ela em casa, que ela chegou um dia e disse: Verônica, a partir de hoje eu não me chamo mais Andreina, me chamo América. E eu disse: como América? Sim, me chamo América. E eu falei: mas por que mudou
teu nome. Ela falou que o nome Andreina não portava a ela sorte, portava só má sorte, então ela tinha decidido de mudar e todo mundo tinha que chamar ela de América. Então toda vez que ela chegava, assim, como ela era já acostumada a Andreina, que era o nome dela, dá 3 anos que eu chamava ela de Andreina, quando eu falava Andreina, isso, ela disse, Verônica, já falei pra você que eu não me chamo mais Andreina, meu nome é América. Ai, menina, essas coisas não aguentava, até que chegou um certo ponto que eu falei pra ela que não precisava mais ela vir, que minha mãe decidiu ficar, inventei uma desculpa, né? Então, ela era maravilhosa, fantástica, nunca encontrei outra igual ela, nunca. Mas ela era meio doida, então a gente deixou ela em casa. E a segunda não era italiana, essa Andreina era italiana. A segunda não era italiana, ela tinha acabado de chegar aqui, estava procurando emprego e falou que era muito brava limpar. Então ela decidiu, o primeiro trabalho, limpar a casa. Então a gente contratou ela. Ela também, minha cunhada tinha contratado ela primeiro, porque assim, sempre minha cunhada arranja alguém e depois diz que é boa e depois eu pego e vem trabalhar com a gente. E a minha cunhada arranjou outra, que é essa, bem jovem. Era lenta, mas sabe o que é? Fazia tudo bem devagarzinho. Ela vinha... Ela passava 5 horas. Toda vez que ela via, ela passava 5 horas para limpar e não limpava tudo. Até que um dia ela veio. As nossas portas é tudo de vidro, não é de madeira como aí no Brasil. Então, uma vez ela foi e limpou. E a porta é de 2 partes, se abre assim, né? Ela veio abrir, ela limpou uma parte todinha que brilhava, era próprio, e deixou a outra suja. Menina, quando eu cheguei em casa, que tinha um lado da porta limpa e um lado da porta suja, me veio um nervoso que vocês não acreditam que nervoso me veio. E eu falei, como é que a pessoa vem, passa 5 horas limpando, 5 horas, e você chega em casa e ainda encontra uma porta, a mesma porta, um lado limpo e o outro sujo. Eu disse, não, Matheus, essa eu não aguento mais, não quero mais, porque ela é muito lenta e a gente gasta um dinheirão, porque era acostumado com a Andreina, né? Que limpava tudo em 3 horas e aí chega uma que passa um monte de tempo para limpar e em 5 horas não limpa tudo, então eu não quis mais. E com 3 dias, ela veio só 3 vezes. E na terceira vez eu deixei ela em casa, não quis mais e pronto. E depois encontrei outra, uma senhora de 60 anos. 60 anos. Ela era meia doidinha, sabe? Uma pessoa meia doidinha que faz amizade com todo mundo, chega e fala alto. Nananana. E ela gostava muito de fazer pasta, né? Fazer coisa. E ela mora no interior. E ela cria muita galinha, pato, essas coisas. E ela trazia sempre ovos de pato, de galinha pra gente, pasta fresca, tudo. Era uma maravilha de pessoa, fantástica. Mas ela limpava muito mal, muito mal. Eu pedia pra ela limpar as coisas, ela limpava e tudo, mas não limpava bem. E uma vez eu fiz uma prova com ela. Eu peguei uma meia, um par de meia e coloquei debaixo da cama pra ver se ela limpava ali, né? Essa meia passou 1 mês debaixo da cama. 1 mês. Toda vez que ela vinha, eu colocava a cabeça assim debaixo da cama para ver se ela tinha encontrado essa meia e não encontrava. Por 1 mês. E depois de 1 mês que eu deixei Depois de 1 mês que eu deixei essa meia debaixo da cama, eu tirei e pedi a ela para limpar, se ela podia limpar. E sabe o que foi que ela me respondeu? Ah, Verônica, limpo toda vez que eu venho, limpo ali embaixo. É toda vez que eu venho, eu limpo. Só a última vez que eu vim, não consegui limpar, porque tava com pressa e não deu tempo eu limpar. Eu, tá bom, então pode limpar, limpou e tudo. E quando eu chegava, a casa, ela vinha, limpava, mas não via diferença. Porque ela era assim, ela não é que organizava, nada. Se tinha uma coisa que ela levantava assim, passava o pano, pronto. Então, debaixo dos móveis, ela não limpava. Passei 2 anos só com ela, porque eu tinha medo. Se como foi difícil encontrar ela, eu tinha medo de deixar ela em casa e depois não encontrar ninguém. Chegou um dia que eu disse, não quero mais, não adianta. Pra que adianta? Ter uma que limpa, mas não limpa bem.
Só porque eu tô com medo de encontrar outra, deixei ela em casa também, arranjando desculpa que a minha mãe ia chegar do Brasil, a mesma desculpa. Então eu deixei ela em casa. E depois que eu deixei ela em casa, foi muito difícil encontrar outra. Muito difícil mesmo. Se como eu tinha só a Vitória e a Alessandro, às vezes era muito difícil. Aí eu fui e liguei pra ela, né? Liguei pra ela se ela podia vir me dar uma mão só pra engomar as roupas. Ela foi: se você não me deixou em casa, então eu não volto mais não. Ela não voltou, ela ficou com raiva, porque eu deixei ela em casa e ela não voltou. Até hoje ela ainda limpa a casa da minha cunhada. E aí depois dela encontrei outra, que essa a gente passou 5 anos com ela, que também não limpava muito bem, não limpava, mas aí ela era uma pessoa muito maravilhosa e era de confiança. Você podia deixar o que fosse ali, ela nunca pegou em nada. E meus filhos se apegou muito a ela quando eu precisava de sair, de trabalhar, que não tinha ninguém para ficar com meus filhos. Era só eu ligar para ela, ela vinha logo e ficava com meus filhos, nenhum problema. E ela é maravilhosa, muito maravilhosa mesmo. Mas aí ela também não limpava muito bem. Depois ela mudou de trabalho depois de 5 anos e não veio mais. E a última, ela veio trabalhar, passou só 3 dias. 3 dias insuportável. Sabe quem é uma pessoa insuportável? Sabe aquelas pessoas que trabalham reclamando? Que faz uma coisa reclamando, vê a cozinha que tá suja, reclama: ai, que cozinha suja, e fala baixo. Eu acho que pensa em voz alta é ela. Então ela passou só 3 dias e pronto, porque eu não aguentava. E eu lá embaixo, ela lá em cima, eu escutava ela reclamando das coisas. Não aspira, a prova não aspira bem. Não sei o que. Eu disse: Mateus, deixa ela em casa que eu não quero problema. É melhor estar sozinha com ninguém do que ter problema. Então agora eu tô sem faxineira. Estou procurando uma, se vocês quiserem vir, estão contratadas. E é isso aí, gente. Essas são minhas experiências com as faxineiras. E você não pensa que faxineira aqui é igual aí no Brasil, é? Não. As faxineiras chegavam nos carros, meu filho, que parecia um carro assim, os carros melhor do que o nosso. Essa que passou 5 anos com a gente, ela vinha sempre trabalhar com salto. Não digo salto alto, mas ela sempre tinha sapato com salto. E sempre muito maquiada mesmo, que quando eu via ela assim, Ave Maria, ficava era com vergonha. Porque ela muito curada, as unhas sempre muito bem feitas. E eu falava pra ela: mas como é que tu vai trabalhar, limpar a casa com esse salto? Sou acostumada. Então ela limpava a casa sempre muito bem. Ela vinha sempre arrumadíssima, que quando ela saía de casa, ela já estava pronta para ir para uma festa. A última que veio trabalhar, se formou como advogada e praticou a profissão por 10 anos, mas aí depois ela engravidou, ela tinha já um filho, aí teve gêmeos, e depois ficou muito difícil para ela conciliar o trabalho de advogada com os filhos. Então ela desistiu do trabalho, criou os filhos. Agora os filhos dela têm 16 anos. Aí ela começou a fazer esse trabalho, porque esse trabalho aqui na Itália de faxineira e babá é um trabalho muito procurado. É um trabalho que, se você é brava a trabalhar, você tem trabalho por todo ano. E pra gente que procura, é muito difícil encontrar uma pessoa, entendeu? E esse trabalho você ganha bem, porque você, cada hora que trabalha, são 10 euros a hora. Então, se você faz 10 horas, já é 100 euros, né? Pensa, 100 euros todo dia. Cada uma dessas pessoas que vinha na minha casa trabalhar, tinha 4, 5 casas, que todo dia vai em casa diferente. Na minha, por exemplo, eu sempre contratei 3 dias. Então, tinha um dia da semana que elas vinham segunda, quarta e sexta. Era o dia que eu preferia mais, né? Porque na segunda ela dava limpeza geral, porque sábado e domingo a gente sujava a casa toda. Na quarta elas engomavam e na sexta dava mais uma arrumada pro final de semana. Então 3 dias na semana. E cada 3 dias desse, eu preferia que elas fizessem 3 horas, 4 horas, eu não gastava muito.
Então só na minha casa, por semana... Era R$90, R$100, né? Semana. Imagina, por mês, faz as contas aí, quanto é que uma pessoa não ganha fazendo faxina. E só trabalha de segunda a sexta. Muitas não trabalham sábado e domingo. E para vocês terem uma ideia, uma delas que vinha trabalhar na nossa casa, ela falava para mim que tinha tanto trabalho para fazer que ela, na casa dela, ela não fazia nada, pagava outra pessoa para limpar a casa dela. Entendeu? Porque ela pagava talvez menos daquilo que eu pagava a ela, né? Que eu sempre paguei 10 euros. Então é um trabalho muito procurado. Se você que vem na Itália e não encontra trabalho assim rápido e tudo, é só procurar trabalho de faxineira que você arranja fácil, muito fácil. Conheço muitas amigas, tenho muitas amigas brasileiras que moram aqui, que faz esse tipo de trabalho, um trabalho digno, né? E que ganha bem e vale a pena você investir nesse trabalho. Então é isso aí, gente. Essa é minhas experiências com faxineira. Espero de ter explicado bem para vocês, que às vezes falo e não explico como eu queria, mas espero que tenha explicado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Assista os outros vídeos que vocês ainda não assistiram. Tem muitos vídeos maravilhosos, E muito obrigado. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau.